18. Celebridades. Filomena não se enganara quanto à previsão do entusiasmo que havia de causar no Rio de Janeiro. Bastou constar que vinha aí a famosa cancionista, tão apreciada de Paris, para que toda a cidade se mostrasse tomada de uma loucura instantânea. E desde então, até a sua chegada, foi ela a ordem do dia. Não se falava noutra coisa. Esperavam-na contando os minutos. Um sussurro uníssono de elogios evolava-se da opinião pública, sem que ninguém pudesse explicar a causa de semelhante alacridade. Afinal, chegou. Que frenesi! Todos queriam ser o primeiro a vê-la. O Casfarru parecia diminuir sob a multidão que o coalhava. Viam-se enormes grupos, esparsos por aqui e por ali, galgando a muralha, invadindo as lanchas e os escaleres. Nas ruas faziam-se comentários a respeito da baronesa de Itaçu. Os jornais pregavam na parede notícias a respeito dela. Vendia-se o seu retrato em todas as proporções. Inventavam-se biografias. Uns afirmavam que Filomena Borges era um modelo de virtudes. Outros que era uma grande velhaca. Este jurava que a vira já muito por baixo, num hotel. Aquele dizia que ela fora sempre riquíssima e que só trabalhava em público por amor à arte. Aqui afiançavam havê-la visto, em tal época, dançar uma habaneira em casa de tal figurão. Logo ali negavam que não, que essa Filomena era outra, falecida havia já coisa de 5 anos, e que esta, a nova, a do teatro, não tinha absolutamente nada de comum com a outra, com a tal Filomena, cujos bailes, por tão luxuosos e originais, ainda se conservavam na memória de toda a gente. E as discussões reproduziam-se, cada qual mais disparatada. Entretanto, no meio desse burburinho que se fazia no cais, 2 homens, depois de se abalroarem, soltaram exclamações de reconhecimento. — Olá! Você também por aqui, Sr. Barroso? — É verdade? Como vai o amigo Guterres? Guterres ia bem, muito agradecido, mas sempre apoquentado. O outro, ao contrário, dizia-se feliz. Graças a Deus continuava às 1000 maravilhas, com a sua cara mulherzinha e com o seu pequerrucho. Ah, a mulher e o filho eram a sua preocupação, eram o seu enlevo. O Senhor é quem goza esta vida, considerou o outro. É, Deus louvado, não tenho de que me queixar, sustentou o Barroso. Sou feliz, não nego. Coube-me por sorte uma esposa que é um anjo. Um verdadeiro anjo da bondade. Também, meu amigo, olhe que lhe pago na mesma moeda. Trato-a como vossa-missê não imagina. Mas faça uma ideia, respondeu o Guterres, cheio de acordo. E, mudando de tom e chegando-se mais perto do outro, ora, diga-me cá uma coisa, seu Barroso. Tire-me de uma dúvida. Quem vem a ser esta Filomena Borges? Dir-se-ia a mulher do João Touro? Pelo menos o nome é o mesmo e foi justamente essa dúvida o que me trouxe por cá. O nome e o título, acudiu o outro, que ela se anuncia como baronesa de Itaçu. Afianço-lhe, porque vi. Então não é outra, com certeza, disse o Barroso. E, se duvido, quero que me rachem de meio a meio. Ora, o diabo! Nem era de esperar outra coisa de semelhante doida. Uma sujeita toda cheia de caprichos e de fantasias. Mas, tornou Guterres, como consente aquele homem que a mulher levante um espalhafato desta ordem? Isto até faz desconfiar. Pois então você não sabe que o Borges sempre foi um barão pela mulher? Ela faz dele o que bem entende. Sim, mas segundo me consta, o João Touro não saiu lá muito recheado aqui do Rio, considerou o Guterres. Recheado saiu ele, mas foi de dívidas. O Barroso ia responder, mas interrompeu-se. Olhe, aí chegam eles, são os mesmos, é a Filomena e o pancada do marido. Ora, para que havia de dar aquele maluco? Exclamou o Guterres, considerando o casal que o outro lhe mostrava. E como vêm tão esquisitos, parecem 2 estrangeiros. Ora, o Borges. Filomena, com efeito, vinha tão à europeia pelo braço do marido que não parecia a mesma. E como estava formosa, como estava cada vez mais linda. A quantidade de curiosos que os cercavam era tão grande que os 2 mal podiam caminhar. Nunca o entusiasmo brutal do povo chegou àquele auge. As ruas, por onde seguia a desejada bailarina, ficavam completamente cheias. As janelas transbordavam.
De todos os lados choviam versos. 2 sociedades filarmônicas acudiram com a pancadaria de sua música, um verdadeiro delírio. Começaram a surgir as ovações. Do dia seguinte à chegada em diante, Filomena Borges transformou-se no alvo de 1000 protestos de amor, de presentes e oferecimentos, propostas de todos os sentidos. Os apaixonados caíam-lhe em redor aos bandos, como pássaros prostrados pelo calor. E a sedutora, sem desenganar a nenhum deles, nem lhes dar mais nada além de vagas esperanças, governava, com o macio e delicioso cabresto de seus sorrisos e de seus olhares de ternura, toda aquela imensa matilha de namorados. Na primeira noite em que ela se mostrou no Pedro II, o teatro foi pequeno para a concorrência que havia. As senhas atingiram o valor de joias. Viam-se casacas nas torrinhas, e todos aplaudiam, todos se entusiasmavam, não pela arte nem pelo talento de Filomena, mas pelo gracioso de seus gestos, pela originalidade de sua beleza, pelo satanismo de sua faceirice, que iam maravilhosamente com os requebros dos tangos e das modinhas. Não há francesa, não há nada que se compare a isto, dizia-se. Um mandarim, que por esse tempo estava no Rio de Janeiro, encarregado de uma comissão diplomática, mandou-lhe no dia seguinte ao primeiro espetáculo, por 4 dos seus criados de rabicho, uma bela urna de sândalo, incrustada de ouro e repleta de coisas preciosas, entre as quais havia um bilhete de papel de arroz, escrito a pincel, que no melhor francês punha à disposição de Filomena os 7 aposentos que ocupava o Chim no Hotel dos Estrangeiros. Logo em seguida, um lord viajante, cuja fragata havia 3 semanas estava ancorada no porto do Rio de Janeiro, apresentou-se-lhe em casa, oferecendo-lhe um dote de 500 mil de libras esterlinas, se ela quisesse abandonar o marido e acompanhar o sedutor à Inglaterra, onde se casariam sob a religião protestante. E como esses, outros e mais outros oferecimentos vinham amontoar-se-lhe defronte dos olhos. E ela, sempre meiga, sempre amável, nunca dizia que não, e também nunca dizia que sim, justamente como em pequena lhe ensinara a velha Dona Clementina. O Borges, coitado, é que já não podia aguentar com aquele demônio de vida. Quando não era o teatro, eram as visitas, os jantares, as repetidas festas, um nunca acabar de maçadas. É certo que já não pisava no palco, mas em compensação, as suas lides de empresário, de secretário, de caixa e de gerente absorviam-lhe todos os instantes. Tinha de atender para a direita e para a esquerda, pagar contas, contratar empregados, administrar o serviço do teatro, escriturar a receita dos espetáculos, um inferno de preocupações. E quando, afinal, pela manhã ganhava a cama, moído e prostrado, lá estava a mulher para perguntar-lhe pela ideia, para perguntar-lhe como iam as suas ambições políticas. Se o Borges havia já deliberado alguma coisa a esse respeito, se aprontara o seu primeiro artigo para a imprensa, que fizera, afinal, depois que estavam na corte. Matar-me é o que tenho feito, respondia o infeliz, gemendo no seu cansaço. Esta vida dá-me cabo da pele, não sirvo para isto. Como queres tu que eu pense, que eu escreva, se não tenho um momento de repouso, se todas as minhas horas são poucas para o tal teatro? Entretanto, é mister que te resolvas a principiar. Não podes de forma alguma permanecer no estado em que te achas. Sim, sim, resmungava o Borges, entre bocejos. Hei de dar um jeito. Tenho uma ideia, exclamou a mulher de uma dessas vezes. Tenho uma excelente ideia. Está a chegar o verão. Iremos passá-lo em Petrópolis, e durante esse tempo de completo repouso, tu farás o que já combinamos, hein? Que tal te parece? Bom, parece-me bom, respondeu o infeliz, mais animado com a ideia daquele descanso. Irei para Petrópolis, irei de muito boa vontade, mas hás de afiançar primeiro que não voltaremos antes do inverno e que durante todo esse tempo nem sequer pensaremos em teatro. Podes ficar descansado, prometeu a mulher. O Guterres, apesar daquela conversa com o Barroso, foi um dos primeiros que, à chegada do Borges, o procurou. Apresentou-se muito comovido, disposto a perdoar generosamente as afrontas que recebera do amigo. E desde essa visita não lhe deixou mais a casa. Jantava lá quase todos os dias e à noite era infalível no teatro. Borges apenas conseguiu suportá-lo, mas Filomena tinha-o em certa estima. Guterres não se cansava de elogiá-la.
Ao lado dela só falavam nos sucessos extraordinários que a formosa bailarina obtinha todas as noites. E a vaidosa experimentava certo gostinho em sentir a seus pés aquele constante incensador, aquele louvaminheiro incansável que a glorificava sempre no mesmo diapasão, como uma caixa de música que não precisasse de corda, mas que só tivesse uma peça. Todavia, o Guterres, pronto sempre a obsequiar-la a seu modo, fazia-se muito solícito com o Borges, dava-lhe conselhos, mostrava-se interessado por ele. Passava os dias no teatro, querendo ajudá-lo em tudo e não fazendo coisa alguma. Assentando-se familiarmente ao lado do bilheteiro, examinando a receita e a despesa, interrogando os trabalhadores, consultando os músicos, tomando contas às costureiras, repreendendo os que conversavam em voz alta nos ensaios, apaixonando-se nas discussões a respeito de Filomena ou do Borges, pedindo desculpa aos espectadores que porventura ficavam mal acomodados na plateia, e indo e vindo da caixa para os corredores, a fiscalizar, a saber como corria o negócio. Quem o visse ali tão inquieto, tão empenhado, tão comprometido com aquele serviço, ficava supondo que o Guterres tinha parte na empresa. Quando ele se referia ao Borges, dizia sempre: "O João, o nosso amigo João." Mas se estivesse presente algum estranho, acrescentava logo com respeito, como para justificar aquela amizade: "O Barão de Itaçu." Borges, no fim de contas, já não o achava tão ruim e aos poucos o ia admitindo nos seus particulares. Um dia, de mais expansão, chegou a falar-lhe muito em segredo nos projetos políticos que ultimamente o preocupavam. "Não é coisa minha", disse, justificando-se. "São histórias lá de minha mulher. Deu-lhe para ir. Acha que devo meter-me na política?" O outro recebeu a notícia com um acolhimento cheio de assombro. "E por que não?" "Achas então que a coisa é exequível?" perguntou o Borges. "Mas certamente. Dessa massa é que eles se fazem. Nas condições em que estás e dispondo da influência de tua mulher, seria um crime até não cuidares do futuro. Olha..." E chegando-se misteriosamente ao ouvido do outro: "Eu estou aqui para te ajudar. Descansa." Mas o Borges não podia descansar. As palavras do Guterres inspiravam-lhe muito pouca confiança. Continuava a ver nele o mesmo preguiçoso vulgar, o mesmo pobre diabo, o mesmo parasita incorrigível. "Então é certo que vais para Petrópolis?" Perguntou-lhe o amigo na véspera da viagem. "É", respondeu o marido de Filomena, "sigo amanhã." "Diabo, antes fosses mais tarde. Não me convinha sair daqui sem acabar o mês." "Mas que necessidade tens tu de sair?" ponderou o Borges, temendo que o outro lhe quisesse duplicar as despesas do passeio. "Pois eu havia lá de consentir que partisses sem levar um amigo em tua companhia." Não te incomodes por minha causa", apressou-se a dizer o Borges. "Agradeço-te do fundo do coração a boa vontade, mas acredita que não há a menor necessidade de... Ora, deixa-te dessas coisas. Queres romper cedo comigo, João? Bem sei que és escrupuloso, que tens receio de me importunares, aceitando estes pequenos obséquios. Eu, porém, julgo-me no dever de cumpri-los, mesmo contra o que disseres. Mas, filho, dou-te a minha palavra de honra que fico muito mais agradecido se não fores. E eu dou-te também a minha palavra que nem a tiro conseguirás que eu mude de resolução." "Nesse caso é birra", exclamou o Borges, sem poder disfarçar a impaciência. "Será o que tu quiseres", bradou o teimoso, "mas eu considero do meu dever não te deixar ir só." E com orgulho: "Não, que não sou desses amigos que só aparecem pelo bom tempo, não, senhor. Sei que vais doente, cansado, prostrado. Sei que hás de precisar de um bom amigo ao pé de ti, que te dê coragem, que te anime. Sei que levas projetos de escrever artigos políticos, de lutar, de resistir, e sei que te faltarão as forças para tanto. E pensares que eu seria capaz de te deixar ir só? Não te mereço semelhante injustiça. Eu supunha, João, que fizesses de mim um melhor juízo." Ora essa! Não, seria cometer a mais revoltante indignidade se eu não te acompanhasse." Borges ainda protestou, não, porém, com o mesmo ardor. As palavras do amigo a respeito dos tais projetos políticos o interessaram sobremaneira. O Guterres gozava de certa fama de homem fino, perspicaz e muito inteligente.
Verdade é que seria difícil citar-lhe as obras. Borges não se lembrava de haver posto os olhos em alguma coisa escrita por ele. Nunca lhe descobrira o menor trabalho de imprensa, mas por várias vezes ouvira conversar a respeito do talento do Guterres. Se não fosse tão preguiçoso, diziam, seria a nossa primeira pena. Bem podia ser que o demônio do homem entendesse deveras do riscado e viesse a prestar-lhe muito bons serviços. Em tricas de política, pelo menos, ninguém lhe podia negar competência. Borges ainda se lembrava perfeitamente das formidáveis discussões em que o vira por inúmeras vezes empenhado com os grandes da matéria. Ora, se assim era, valia a pena abrir mão de umas certas coisas e aceitar abertamente o auxílio que lhe oferecia o tipo. O diabo seriam as despesas. Borges já não era o mesmo algibeiras rotas em questões de dinheiro. Depois das suas adversidades, ficara econômico e desconfiado. Mas enfim, ora a Deus, quem precisa tem que puxar pela bolsa. E resolveu aguentar a carga. 19. Petrópolis. Era ainda no tempo das pitorescas diligências, e Filomena, que nunca tinha ido a Petrópolis, ficou maravilhada com o passeio. Principalmente a subida da serra, com a sua estrada muito branca, em zigue-zague, que serpeia e se arrasta por sobre ela, à semelhança de uma cobra fantástica de marfim, causou-lhe arrebatamentos vertiginosos. Vales e montanhas, píncaros e despenhadeiros, tudo surgia amplamente defronte de seus olhos, banhado de tons cerúleos, num morte-cor ideal, vaporoso e fugitivo. As rochas grimpas da serrania alcandoravam-se por entre flocos transparentes de neblina, que se iam rasgando às primeiras irradiações do sol, como trêmulas cambraias sopradas pelo vento. Pouco a pouco descortinavam-se as planícies afogadas num oceano compacto de verdura e logo depois enormes penhascos debruçados sobre elas, como gigantes adormecidos de pé. E lá embaixo, ao fundo, muito ao longe, acentuava-se a baía entre nuvens de cordilheiras que se acumulavam a perder de vista, formando largos horizontes cor de pérola. Esplêndido! Balbuciou Filomena, com a boca meio aberta, os olhos iluminados de inspiração, o seio ofegante, as narinas sôfregas e dilatadas. Esplêndido! E com os olhos ia-se-lhe a alma por aquela imensidade deslumbrante, precipitando-se de plano em plano, derramando-se até o fundo misterioso dos vales, ou voando aos alcantis que se perdiam no céu. Nada do que vira pelo mundo inteiro a comovera tanto, nada lhe afetara tão poderosamente a sua fina sensibilidade de artista, nada lhe penetrara tão fundo a alma apaixonada e contemplativa. Entretanto, o Borges, defronte dela, assentado ao lado do Guterres, discutia com este os seus projetos políticos. Agora só o que me falta é a ideia, disse o barão ao ouvido do outro. Ideia de quê? Perguntou o Guterres, sem compreender. A ideia, homem, a causa que eu tenho de abraçar, de defender. Sim, é preciso decidir-me por alguma. O amigo olhou muito sério para ele. Tu ainda não tens partido? E depois de um gesto negativo do outro, mas isso é ouro sobre azul? Não sabes a fortuna que possuis? O imperador dá a vida pelos homens nessas condições. Achas, hein? Tenho certeza. Mas vem cá, o Partido Conservador é o único que te convém, é o único que te pode oferecer algumas vantagens. Homem, sempre é melhor estar com o poder. Não acredites que os liberais levantem tão cedo a cabeça. E se levantarem, melhor, porque nesse caso, colocar-te-ás na oposição, ficas na brecha. Terás a luta, terás a reação às tuas ordens. Só o que te falta é a prática, são as relações políticas. Isso obterás rapidamente, juro-te eu, que conheço essa gente como a palma de minhas mãos. Enfim, não te faltam os elementos, segredou, depois de uma pausa, piscando o olho e fazendo com os dedos sinal de dinheiro. Não é tanto como supões, respondeu o Borges. E assim, conversando, chegaram à estação do desembarque, onde, segundo o costume, havia já uma confusão de curiosos e onde já estavam os empregados dos hotéis que vinham com seus carros à pesca de hóspedes. De todos os grupos se exalava um cheiro penetrante de luxo e de riqueza. Borges entregou a bagagem a um moço do Hotel Bragança,
deu-lhe o bilhete da carga que chegaria mais tarde, e com a mulher e mais o Guterres, tomou o carro que lhe competia. E os três seguiram alegremente devorados de apetite. Petrópolis produziu no Borges uma impressão inteiramente contrária à que produziu em Filomena. Para esta, a transformada fazenda do Sr. Dom Pedro II apareceu como um paraíso da elegância, colocado entre rochedos. Adorável, com as suas pequenas ruas encentradas pelo rio e contornadas de arvoredos, formando vistas, a certa distância, belos canteiros de verdura, onde a magnólia, a camélia, o cravo, a açucena e a rosa disputam a primazia em número e beleza. A acumulação dos jardins, a riqueza das flores, a pureza do céu, a frescura do ar, prontamente impressionaram seu espírito, sempre voltado ao pitoresco, ao recreativo, ao ideal. Além disso, as criancinhas louras descalças caminhando em bando para a escola, as criadas alemães de olhos azuis, a boca vermelha e a pele branca, faziam-na esquecer por instantes do africano e repulsivo aspecto geral das cidades do Brasil e imaginar-se num canto feliz da legendária e melancólica Germânia. E no Borges as primeiras impressões foram justamente o contrário de tudo isso. Espírito prático e por demais ferrenho, não se cegou logo pelas aparências do mimalho de sua majestade e tratou de julgar Petrópolis friamente, com todo o peso do seu bom senso grosseiro e burguês. O que ele notou, em primeiro lugar, foi o engano em que ali viviam todos, supondo luzir com o reflexo que vinha do monarca. Quando, aliás, sua majestade, astro sem brilho próprio, não podia emprestá-lo a quem quer que fosse. Enquanto a mulher se extasiava defronte dos jardins, das fontes e dos rios, ele, o Borges, notava que Petrópolis, com os seus decrépitos laudêmios, com as suas sesmarias, os seus enfiteuses, os seus canons, os seus foros territoriais, continuava a ser uma fazenda, uma feitoria do imperador, e que era bastante tocar em qualquer coisa que lá estivesse para se sentir logo a 2 passos o olho vigilante e repressivo do proprietário, do dono. Por toda parte, em tudo, o mesmo prestígio do senhor, a mesma impertinência do amo. Bela rua, exclamou o barão, considerando a rua Dom Afonso, depois de percorrer as ruas do imperador e da princesa Januária. É exato, responderam-lhe. O imperador acha-a bonita. Não morro de amores pela cerveja que aqui se fabrica, disse ele doutra vez. Não, contradisseram-lhe, esta cerveja é magnífica, o imperador gosta. E assim era, sempre que o Borges fazia qualquer pergunta ou pedia qualquer informação. As ideias, as frases, giravam sempre sobre o mesmo parafuso, o imperador. Era ele sempre o ponto de partida, o termo de comparação, a base, o princípio, o fim, o meio. Ora, bolas, exclamou o Borges, afinal já importunado com aquele servilismo. Para qualquer lado que me vire, dou sempre com o mesmo espantalho, sebo. No fim de contas, que diabo tenho eu com o tal imperador? Não estou aqui por obséquio, não estou na casa de ninguém, estou num hotel, a tanto por dia, ora essa, pago com o meu dinheiro. O Guterres então contrapunha argumentos cheios de prudência e reflexão. O amigo fazia mal em pronunciar-se daquele modo. Não era isso que mais convinha aos seus projetos políticos? Que diabo! Não custava coisa alguma guardar umas tantas conveniências. Estou vendo é que mando para o inferno a tal ideia de minha mulher e musco-me daqui quanto antes. Ah, meu Paquetá, meu Paquetá. Não sabia por quê, mas sentia-se muito contra a vontade na tal cidadezinha. Faziam-lhe mal aos nervos aquela elegância convencional, aquele falso luxo, aquela preocupação de parecer rico que notava enquanto os iam passar ali o verão. Súcia de pulhas, resumia o bom homem fazendo uma careta de tédio. E experimentava arrepios de indignação quando, à tarde, num alvoroço postiço, reuniam-se à porta do Bragança grupos casquilhos de damas e cavalheiros, macaqueando uma aristocracia que não tinham, fazendo uma existência fina e superior que mal conheciam de tradição. Por debaixo daquelas roupas à inglesa, daquelas rendas e daquelas sedas, por debaixo daqueles movimentos largos de fidalguia endinheirada, o Borges lobrigava o brasileirinho, ou o portuguesão, meticuloso, ruim, amigo da intriguinha, reparador dos defeitos alheios e cheio de vícios. Os faeton,
as berlindas, os landaus, as cestinhas puxadas a 2 e 3 tiros de cavalo, as corridas à marcha inglesa pelas ruas, a conversa ruidosa dos falsos elegantes, a febre de gastar dinheiro inutilmente, enfim, tudo que não tinha o cunho do hábito e o caráter de coisa adquirida insensivelmente com a educação, com o berço, tudo isso se lhe afigurava tacanho, ridículo, insuportável. E por toda a parte e em todos os objetos, nas casas de negócio, nos costumes, nas toaletes, na linguagem, nas relações, nos amores, em tudo descobriu o mesmo fingimento, a mesma mentira, a mesma preocupação de mostrar uma grandeza que não havia. Isto, quanto a mim, classificou ele finalmente em confidência com o Guterres. Cheira-me assim a mulata forra com pretensões a cocote. E o Borges, aquele pax vobis, aquele homem que não sabia quais eram os passos necessários para entrar na política, resolveu, do fundo do seu bom senso burguês, que Petrópolis não passava de uma cidadezinha dissolvente, cara, preciosa, que se alimentava do calor enervante de um sol no ocaso, um sol, ou antes um parélio, que ia desaparecendo lentamente para nunca mais voltar. E profetizou o toleirão que dentro de 20 anos Petrópolis deixaria de existir, ou transformar-se-ia completamente numa dessas muitas cidadelas do prazer e do vício, como Mônaco ou Monte Carlo, alimentadas pelo jogo, pagando o barato ao governo e servindo exclusivamente aos libertinos do bom tom e às prostitutas de alto bordo. Entretanto, todo esse conjunto de coisas, que observadas a olhos nus repugnavam ao paladar simples do burguês, apareciam a Filomena radiantes e encantadoras, vistas através do prisma fantástico de sua imaginação. Para Filomena, Petrópolis continuava a ser o tépido retiro das almas delicadas, a fina corte do espírito e da elegância. Uma espécie de ninho artístico, feito de ramos e folhas naturais, porém borrifado de leve, com algumas gotas de ylang-ylang. Os mesmos elementos que levantavam a antipatia do marido, para ela serviam de bom pasto aos seus gostos e caprichos. O prestígio do monarca, por exemplo, longe de lhe ser desafeiçoado, constituía um dos pontos que mais a interessava. E se nisto havia ainda qualquer coisa a desejar, era justamente não ser ele mais completo, mais cavalheiresco, mais ao sabor da Idade Média. Queria Dom Pedro, no seu castelo feudal, mais moço, mais bonito, amando os combates encarniçados e as mulheres formosas, devoto e libertino a um tempo, supersticioso e malvado, indomável e forte defronte dos esquadrões inimigos, suplicante e humilde aos pés de uma dama fraca e delicada. Não o desejava de casaca e chapéu alto, porém, de gorro emplumado e gibão de veludo, todo ele resplandecente de ouro nas suas bordaduras preciosas. Preferia-o de longos cabelos da cor do sol, a barba dividida ao meio do queixo, o nariz firme e audacioso, como o dos antigos heróis da Grécia. A gorda figura do imperador, com o seu abdômen saliente, as suas pernas finas, a testa abaulada, os olhos vulgares, causava-lhe um desgosto profundo. Não lhe podia perdoar aquele aspecto de bom velho, aquele ar pacato, aquela proverbial honestidade, aquela expressão moleirona de homem linfático e turgido pela vida sedentária. A voz branda e fanhosa, o ar giboso de sua majestade, avultavam no espírito de Filomena como o mais grave atentado que se pudesse opor às magnificências da coroa. Não é um rei, dizia ela consigo, cheia de indignação. Não é um rei, é um pai de família, um fazendeiro rico, um tipo comum. Mas para que se afligir com essas pequenas misérias do mundo, se ali estava a sua bela imaginação, pronta sempre a torcer e dissimular os fatos que a realidade lhe grupava brutalmente em torno da existência. E com o auxílio dessa fiel companheira, tudo se lhe afigurou entretecido de ouro e azul. Petrópolis converteu-se defronte de seus olhos nos domínios de um belo infante apaixonado, que vivia a abater nas suas terras o javali bravio. E Filomena, soltando as rédeas de sua indomável fantasia, transpunha-se aos tempos medievos e sonhava as clássicas manhãs de caça, em que os reis, cercados de uma corte luzidia e fugaz, partiam galhardamente para o campo, ao agreste som de retorcidas trompas de metal. E formosas damas,
pálidas na vertigem do galope, deslizavam nos seus palafréns cobertos de pedrarias, o Amazonas desfraldado aos ventos, e fidalgos poderosos, e pajens lindos como arcanjos, e donzéis de falcão ao dedo, e ligeiros batedores, e nuvens ululantes de cães que se precipitavam em matilhas, tudo perpassava vertiginosamente defronte de seus olhos, num rebrilhar fantasmagórico de opulências. Por isso, ao entardecer dos dias quentes, quando as cigarras estridulam nas matas e a natureza se recolhe na concentração mística e voluptuosa da sesta, Filomena furtava-se de todas as vistas e saía a bordejar silenciosamente os largos misteriosos da cidade, ou a deixar-se perder pela alfombra embalsamada dos caminhos de bambus. Em um desses passeios, encontrou-se com um monarca. Ele caminhava em direção contrária à dela, inteiramente desacompanhado. Viu-a, fitou-a rapidamente, fez-lhe um gracioso cumprimento e lá se foi por diante, muito sombrio, com a cabeça enterrada nos ombros, as mãos cruzadas atrás, os olhos presos na terra. Filomena havia parado e ficou alguns instantes a contemplá-lo. Depois fez um gesto de impaciência com a boca, sacudiu as espáduas e continuou o seu passeio. 20. Volta-se a dança. Naturalmente, o monarca falou a alguém do seu ligeiro encontro com a afilhada, porque esta, se até então conseguira em Petrópolis furtar-se um pouco ao burburinho das salas, daí em diante não foi mais senhora de si. Viu-se logo cercada de manifestações, querida, reclamada a todos os instantes, servindo de alvo a todas as atenções, discutida, invejada, luzindo e ofuscando com a sua beleza, com os seus gostos, com o seu espírito e com o seu nome, que se impunha aos ouvidos de toda a gente, alta ou baixa, como o título de uma canção popular. Organizaram-se concertos, inventaram-se meios de a ouvir, de a ter perto, de a obsequiar. Os seus gostos foram imitados. As suas toaletes decretaram a moda da estação. As suas frases mais insignificantes converteram-se em apotegmas. Isto vai mal, considerava todavia o Borges, vendo que os seus horizontes, em vez de se acalmarem de todo, mais e mais se perturbavam. Isto vai muito mal, muito mal. Desde que cheguei a este inferninho de cidade, ainda não tive um momento de verdadeiro descanso, e já pressinto, aliás, que as coisas vão tomando um caráter ameaçador. Confesso que não estou nada satisfeito. Não sou dessa opinião, contrapôs o Guterres. Entendo que o negócio caminha às 1000 maravilhas. Nós o que precisamos é não dormir com o trabalho. Oh, homem, exclamou o outro, pois você acha que temos trabalhado pouco? Você acha que é pouco o que temos feito? Ainda não abandonei a pena senão para comer e dormir algumas horas. É pouco, é quase nada. É um artigo. E, com efeito, os 4 dias que tinham de Petrópolis foram devorados na confecção de um artigo político, uma espécie de autobiografia a jeito de programa ao mesmo tempo, peça original e divertida, na qual criticava o autor a lamentável situação econômica do Brasil, censurando e lamentando certas coisas, aplaudindo outras com entusiasmo, fazendo-se muito patriótico e empenhado na salvação desse país esplêndido, destinado por Deus a um grande destino, mas infelizmente vítima todos os dias do egoísmo e do desamor daqueles que, se compreendessem os seus deveres, deviam ser os primeiros a defendê-lo e honrá-lo perante o século XIX e não procurar precipitá-lo no aviltamento e na vergonha. O Borges tomara no hotel um gabinete especial para esses trabalhos, e a sua mesa, coberta de tiras de papel, cheia de livros abertos, coalhada de jornais, não parecia ter 4 dias naquele serviço, parecia ter 20 anos. E ele, todo vergado sobre a pasta, o olhar carrancudo, a ponta da língua a brincar fora da boca, como a cabeça de um boneco de engonço, enchia e reenchia centenas de tiras, caprichando na letra, recorrendo aos dicionários, consultando o código, manuseando jornais velhos e lendo em voz alta o que ficava escrito, declamando enfaticamente as frases que lhe pareciam de mais efeito. O Guterres nunca escrevia, apenas ditava. Ora repimpado na cadeira de balanço,
copo de cerveja ao lado, a cabeça vergada para trás, a fisionomia cheia de preocupação, os olhos quase fechados, espiando atentamente por entre os dedos que ensarilhava no ar defronte do rosto. Ou então passeava pelo quarto fitando o soalho, as mãos nas algibeiras das calças, o charuto fumegando a um canto da boca. E só se alterava para fazer uma visita ao copo ou dar uma vista d'olhos ao que escrevia o Borges. Às vezes, depois de correr uma olhadela pelo trabalho, tomava em silêncio a pena das mãos do outro, emendava alguma palavra mal escrita, largava de novo a pena sobre a mesa e prosseguia no seu passeio. Patriota e defensor acérrimo da Carta Constitucional, bradava ele, destacadamente, acentuando a frase com um movimento de braço. Sempre tive por único objeto de meus esforços a prosperidade e a glória de meu país. Escreva! O Borges escrevia. No meu livro sobre o Oriente, é bom falar nisso, escrito de colaboração com minha mulher, a excelentíssima senhora baronesa de Itaçu, e que muito breve verá a luz da publicidade, hei de provar o que há pouco avancei. E depois de dar ao Borges o tempo de escrever. Na política espanhola, na qual tive a honra de tomar parte durante as últimas revoluções do cantonalismo... Mas, filho, eu não tomei parte nisto, protestou o Borges, largando a pena e limpando o suor da testa. O que se passou foi só aquilo que te contei. Para que havemos nós de dizer uma coisa que não é verdade? Cala a boca, homem de Deus. Não, hás de convir que... Mal! Se você conta escrever só a verdade, está bem servido nas suas pretensões. É melhor então cuidar de outra coisa. O Borges coçou a cabeça sem responder. Em política, meu amigo, disse o outro, verdadeiro é só aquilo que nos convém. Que diabo há de então você dizer, no caso que esteja resolvido a alegar em seu favor somente os seus serviços reais prestados à política? Sim! Quero saber o que foi que você já fez por este ou por aquele partido. Se há qualquer coisa, diga, porque, olhe, não me consta. O Borges olhou para ele, sempre a coçar a cabeça. Por conseguinte, deixe-se de histórias e escreva. Escreva que o resto fica por minha conta. Daí a pouco suscitou a mesma questão a respeito de Dom Luís de Portugal. O Guterres queria que o amigo desse a entender no seu artigo que havia em Paris gozado a estima e a confiança do bom e afável Duque do Porto. Não, essa agora é que não passa, reagiu o Borges energicamente. Ainda com o cantonalismo vá, porque enfim o basbaque do estalajadeiro tomou-me por um correligionário. Mas com o Dom Luís, valha-me Deus, a coisa é muito diversa. Homem, pois se ele nem mesmo chegou a trocar uma palavra comigo, que até supunha que eu não entendesse o português, eu estava de botocudo. Mas é a mesma coisa, João, você não entende disto. Faça o que lhe digo e deixe-se de escrúpulos, sem razão de ser. Afinal, entraram em acordo e o primeiro artigo ficou pronto. O Guterres iria levá-lo pessoalmente ao Jornal do Comércio. Ah, soprou o Borges, atirando-se a uma cadeira. Deste estou livre. Mas foi logo interrompido pela mulher, que lhe vinha dar parte que no dia seguinte, antes de principiar o baile do cassino, organizado no próprio Hotel Bragança, onde havia um teatrinho, ela dançaria um de seus tangos e cantaria uma de suas modas para fazer a vontade ao padrinho. Está tudo perdido, calculou o Borges, empalidecendo. Adeus, sossego, o diabo é dançar a primeira vez. E o pobre homem tinha razão. A notícia de que Filomena ia dançar levantou entusiasmo. Petrópolis assanhou-se. O Hotel Bragança encheu-se de curiosos. Por toda a cidade só se falava na baronesa de Itaçu. Todos queriam ajudar nos preparativos da festa. Foi preciso fechar o salão do baile para conseguir se fazer alguma coisa. O Borges viu-se atrapalhado. No dia da função, às 7 horas da noite, já se não podia transitar na Rua do Imperador. De todos os lados acudia gente. Os carros grupavam-se em todo o comprimento do rio. Uma curiosidade febril agitava os corações. E quando, acesos os candeeiros de querosene, organizada a plateia, distribuídos os lugares, o monarca já instalado com o seu seminário, ergueu-se o pequeno pano do teatrinho e Filomena principiou a dançar o tango, o entusiasmo difundiu-se de tal modo que foi preciso empregar todos os meios para contê-lo. Era a primeira vez que o salão do frio e sisudo cassino experimentava uma febre daquela ordem. Terminado o ato, o imperador dignou-se cumprimentar pessoalmente a formosa artista
e prometeu que dançaria com ela uma quadrilha francesa. Este ato foi aplaudido em geral como um rasgo de verdadeira justiça. Afastaram-se logo as cadeiras e os bancos da plateia, desembaraçando-se o salão para a dança, e daí a pouco a linda baronesa de Itaçu, em grande uniforme de baile, era a soberana daquela festa. O padrinho dirigiu-lhe por várias vezes a palavra e disse-lhe que simpatizava muito com o barão e que mais tarde havia de dar provas dessa simpatia. Espalhou-se logo o boato de que o imperador estava deveras apaixonado pela irresistível afilhada e que esta lhe correspondia de um modo escandaloso. Verdade é que depois do primeiro baile não se passava um dia em Petrópolis sem que Dom Pedro tivesse ocasião de se encontrar com ela, e quando havia dança, o bom príncipe não lhe dispensava a sua quadrilhazinha e os seus 2 dedos de palestra. Velo monarca, dizia o Guterres, e ainda havia por aí toleirões que falavam em república e revolução. Onde iriam encontrar um chefe mais liano, mais condescendente, mais generoso, mais democrata que aquele? Um verdadeiro amigo de seu povo. E fazia-se muito dele, muito amigo da monarquia, muito pronto a defendê-la. Se em sua presença alguém se animava a falar no suposto namoro de Filomena com o padrinho, Guterres respondia logo, fazendo voz de choro e cara de lamúria. Não, coitado, é uma injustiça. O pobre homem não pode se divertir um instante. Ah, também vocês de tudo querem armar escândalo. O Borges é que não se conformava com a brincadeira, se bem que a mulher empregasse todos os meios para convencê-lo de que tais sobressaltos não tinham o menor fundamento. Mas não era só por causa disso que ele se apoquentava. É que, a despeito do esforço que fazia o infeliz para evitar as convivências ruidosas e resignar-se à amassadora companhia do Guterres, não conseguia fugir às constantes visitas de cerimônia, e a sua vida ia se tornando cada vez mais cheia de etiquetas e mortificações. Já vejo que é mesmo sorte minha, resmungava ele, e eu que supunha vir encontrar aqui neste inferno de intrigas um momento de repouso. A presença do imperador, a sua conversa constrangedora, virgulada de gestos incompreensíveis, era de tudo o que mais o amofinava. Borges, por melhor vontade que empregasse, não podia entrar com as praxes estabelecidas da cortesania. Não nascera para aquilo. Burguês completo, amigo sincero do povo de onde saíra e onde crescera, livre por hábito e por princípio, conhecendo o governo apenas pelos seus impostos, pelas suas exigências, pelas suas opressões, era, sem nunca o ter dito, talvez até sem o saber, um inimigo natural do trono, um tipo perfeito do revolucionário moderno, um verdadeiro, um puro republicano. Todavia, nunca se envolveu nem de leve com a política de seu país, nunca se declarou mais simpático a este ou aquele partido. Até aos 40 anos, cedera os seus votos ao primeiro amigo que o mendigasse, sempre indiferente aos atos do governo, aos negócios do Estado, chegando até a evitá-los instintivamente, como uma mulher honesta evita, por impulso natural, o contato de certas pessoas. Amava os homens pela pureza do caráter, e não pela cor do partido ou pela posição social. Se a mulher não o tivesse obrigado a comprar um título, não seria ele, de certo, quem se havia de lembrar de semelhante patacoada. Desde pequeno, habituado ao trabalho livre, sem jamais precisar do governo, a quem sempre considerou um parasita importuno, educado por um pai, da mesma forma trabalhador e independente, Borges nunca se lembrou de pôr a sua consciência em leilão. Nunca precisou dobrar aquela grossa cabeça de plebeu às conveniências desta ou daquela ideia. Além disso, quando se viu sem recursos de vida e abandonado na mais dura miséria, tudo nesse momento lhe teria passado pelo cérebro, menos a lembrança de que possuía uma pátria, para a segurança da qual tinha ele contribuído durante muitos anos com o seu esforço e com a sua coragem. De sorte que, lançado agora bruscamente por um capricho da mulher aos pés de um soberano, que até aí era para ele simplesmente um princípio que a gente aceita para não se dar ao trabalho de dizer a razão por que aceita, atirado assim de improviso aos degraus safados de um trono que nada de comum podia ter com ele, um trono de que ele nada podia esperar por moto próprio, o Borges sentiu-se como esmagado por uma desgraça que o humilhava, sentia-se coagido, preso, inutilizado, cada vez mais furioso de sua vida. Entretanto,
Obedecia à fatalidade das circunstâncias que o arremessavam àquela posição falsa e constrangedora. Ia tudo suportando, sem ânimo de reagir. Fazia-se cortesão, a pouco e pouco, habituava-se ao sorriso do paço, acompanhava os outros na adulação e no servilismo, até que, de repente, sem esperar por isso, recebeu como um augusto favor, ou talvez como recompensa do seu aviltamento, a nomeação de superintendente dos trabalhos privados do paço, com um bonito ordenado, casa, comida, roupa lavada e engomada. A mulher atirou-se-lhe ao pescoço. Bravo, bravo, meu amor, principias maravilhosamente. Mas eu, em consciência, não devo aceitar este cargo, objetou Borges, muito atrapalhado. Eu não entendo nada disto. Não sei o que é ser superintendente, não sei quais sejam as atribuições desse lugar. Não sei, finalmente, o que tenho de dar em troca do ordenado que me oferecem. Feriu-se uma tremenda discussão entre os dois. Está bom, disse afinal a baronesa. Acho que deves guardar essas discussões para quando estivermos em casa. Neste hotel, ouve-se tudo o que se diz um pouco mais alto. Borges calou-se. Mais receoso de fazer algum disparate, saiu à procura do Guterres. Precisava desabafar. Arre! Não des com o pé na fortuna, disse-lhe o amigo. Que diabo queres tu, então, homem de Deus? Eu sei cá o que quero. Quero fazer à vontade a Filomena, mas isso já se vê, sem me colocar na crítica situação em que me acho. Eu lá sei para que lado fica o serviço de que me querem encarregar? E que necessidade tens tu de entender disso? Acaso alguém te reclama habilitações? Alguém te pede competência? Porventura os mais que são nomeados para os outros cargos apresentam-se aptos para desempenhá-los? Ora, por amor de Deus! Estás na aldeia e não vês as casas? Quem sabe se pretendes reformar os costumes? Quem sabe se queres ser a palmatória do mundo? Nada disso me convence de que devo aceitar um cargo, sem ter habilitações para exercê-lo. Mas, João, vem cá, repara que estás no Brasil e lembra-te de que aqui os empregos de confiança do governo, sejam eles de que gênero for, nada têm que ver com as aptidões individuais de quem os vai desempenhar. Que diabo! Não vês aí todos os dias ministros da guerra que não conhecem patavina do militarismo? Não vês que os ministros da agricultura não sabem para que lado fica a lavoura? Que o ministro do Império, a cargo de quem está a instrução pública, já faz muito quando sabe ler e escrever corretamente? Não vês que o ministro da Fazenda não pesca nada de economia política, que o da pasta de estrangeiros não entende coisa alguma de política internacional? E assim o da Marinha, e assim todos eles, e assim todo o mundo. Oh! Essas razões, longe de convencerem o Borges, mais lhe irritavam os nervos. Não, bradou ele, furioso. Não, não posso. Não devo aceitar semelhante cargo. Seria uma bandalheira, uma velhacaria. Não quero. Bem diz o provérbio que Deus dá nozes a quem não tem dentes, sentenciou o outro. Ah, se fosse eu o nomeado, havia de te mostrar que... Queres tu ficar com o emprego? Perguntou o barão, limpando o rosto que se inundava de suor. Ora, se fosse possível, que dúvida! Vai ver se é ou não possível. E nesse mesmo dia, o Borges, logo que pilhou o imperador, foi-se atravessando defronte dele e dizendo abertamente que não podia aceitar o cargo de superintendente, mas que designava o Guterres para o substituir. É um pouco difícil de contentar seu marido, observou Dom Pedro a Filomena quando se encontrou com ela. Não sabia que era tão exigente. Exigente? Perguntou a baronesa. Não se dá por satisfeito com o cargo que lhe ofereci. E, no entanto, agora é quase impossível dar-lhe coisa melhor. Filomena surpreendeu-se muito agradavelmente com essas palavras do monarca. Pois seria possível que o Borges já fizesse daquilo? Oh, não julgava que o marido fosse capaz de um rasgo de ambição. Bravo, bravo, aplaudiu ela consigo, e tratou logo de confirmar a opinião do esposo. No fim de contas, ele não deixa de ter alguma razão, coitado. Vossa Majestade há de concordar que o tal cargo é muito insignificante para um homem de aspirações e de talento. Superintendente, ora, que vale isso? Bom, já sei. Já sei o que devo fazer enquanto não lhe arranjo melhor emprego. Vou trocar-lhe o título por outro, por título brasileiro e mais alto. Vou fazê-lo visconde. Não ficará ele satisfeito? Filomena apressou-se a beijar a mão de seu augusto padrinho. Oh, Vossa Majestade é magnânimo!
Engana-se, não sou. Faço-me para dar-lhe o exemplo, percebe? Disse o monarca, piscando o seu olho azul do lado esquerdo. Mas teve logo de disfarçar, porque alguém se aproximava. 21. Torniquetes. Foram inúteis todos os novos esforços do Borges para recusar o cargo. Teve de entrar logo em exercícios de suas funções. Ora, minha vida! Lamentava ele sozinho a espaciar pela quinta do imperador. Ter de entrar na carreira pública depois dos 50 anos de idade, esta só a mim sucede. Sua Majestade não tardou a puxá-lo bem para junto de si, fazê-lo dos do seu peito, e, com enorme espanto do Borges, chegava a consultá-lo em questões completamente estranhas ao pobre homem. Às vezes pedia-lhe conselhos. Homem, Majestade, para falar com franqueza, eu... Já sei, não lhe é simpático o negócio. Eu também sou quase desse parecer. Perdão, não é isso, mas é que... E o Borges, a contragosto, ia pensando nas coisas do Estado, ia se articulando às engrenagens do governo, ia se deixando invadir secretamente por todas as sutilezas da política. Eu, jurava ele com os seus botões, eu, quando menos o esperarem, fujo. Desapareço por uma vez, e ninguém saberá para onde fui. Posso lá com semelhante modo de vida? Não obstante, 4 meses depois disso, a condessa de Itaçu era já o melhor empenho para o senhor Dom Pedro de Alcântara. Pretendente que se apadrinhasse com ela, podia ter a certeza de obter o que desejasse. De suas mãozinhas aristocráticas saíram nomeações importantíssimas, licenças escandalosas, remoções, transferências, acessos de empregos, privilégios de companhias, concessões de engenhos centrais. Muita questão importante se resolveu com um simples sorriso. Quando regressaram de Petrópolis, foram habitar em São Cristóvão, perto do palácio de Sua Majestade. O monarca não queria o Visconde de Itaçu muito longe de si. A casa deste transformou-se logo em um centro político. Aí, todas as noites se reuniam as figuras mais volumosas dos poderes públicos. Aí se discutiam as mais graves questões do Estado. Formavam-se e destruíam-se gabinetes. Criavam-se e resolviam-se crises, conforme o capricho de Filomena. Ora, dá-se por isso. Será crível que eu nunca mais obtenha um momento de repouso, pensava o Borges. Com efeito, sua pobre vida jamais esteve tão cheia de preocupações e tão carregada de responsabilidade. Quando o desgraçado saía do quarto depois de uma noite mal dormida, já uma enorme salva o esperava, transbordante de jornais, de cartas, requerimentos, ofícios, comunicados e o diabo, cujo expediente era preciso aviar e fazer subir quanto antes ao conhecimento do seu augusto amo. Depois tinha audiências, negócios inteiramente fora de sua competência vinham-lhe suplicar um parecer, pedir um auxílio. Que luta! Mas, além de tudo isso, era preciso atender aos colegas, aos amigos, aos políticos em atividade, que o procuravam todos os dias. De resto, era preciso constantemente envergar a farda, suportar as exigências do cargo, acompanhar o monarca, comparecer aos atos solenes da corte ou às reuniões particulares dos ministros. E o Borges em vão se arrepelava, se maldizia e se punha fora de si. Filomena, ao contrário, à semelhança de certas plantas caprichosas que só vingam bem nos abrasados e altaneiros píncaros do rochedo, cada vez mais e mais se identificava às exigências do seu novo meio. E protegia o marido à sombra de seus conselhos, amparava-o, conduzia-o, emprestando-lhe um lugar no ginete de suas ambições e cedendo-lhe liberalmente todas as armas do seu espírito e toda a força da sua vontade. O imperador não disfarçava o bom conceito em que tinha a opinião do experimentado e sensato Visconde de Itaçu. É um homem de peso, dizia. Não tem fulgurações de talento, mas sobra-lhe o tino. Homem de gabinete. O Borges, o modesto e inofensivo Borges, viu então circularem ao redor de si os mais lisonjeiros comentários a respeito de qualidades que ele nunca desconfiara que possuía. Viu atribuírem-lhe competências das quais ele podia jurar que não dispunha. Viu darem-lhe a paternidade de fatos de grande tática política, dos quais só chegara ao conhecimento pelas notícias do diário oficial. Mas, em compensação,
Os jornais ilustrados, os órgãos republicanos e algumas folhas diárias surgiam pejados de sátiras, de pilhérias e de caricaturas contra ele, a mulher e o monarca. Deram-lhe alcunhas ridículas, inventaram-lhe biografias vergonhosas, crivaram-no de triolés insultosos. Afirmou-se que Filomena Borges era de fato a imperatriz do Brasil, que ela, se não reinava sobre a nação, reinava sobre o monarca, que sua majestade, tomado de amores, deixava fazer de si o que bem quisesse a viscondecinha de Itaçu, e que esta, abusando da posição, pintava o diabo com o pobre país, erguia e desmanchava gabinetes com o mesmo capricho com que armava e desfazia os seus penteados e os do marido. Borges não sabia resistir a tais diatribes, ficava a ponto de perder a cabeça quando as lia, mas, em vez de revoltar-se contra a própria fraqueza, atirava sua indignação sobre os inimigos do Estado, ao passo que a este ia se prendendo cada vez mais. Não deis a menor importância, acudia o Guterres. Deixa ladrar a inveja. Mas que necessidade tenho eu de ouvir diariamente esses desaforos? É uma questão de hábito, filho. Bem se vê que ainda não estás calejado nesta coisa, pois querias fazer posição sem ouvir descomposturas? Que serias aqui o primeiro. Quem tem mérito tem inimigos. Mais tarde, quando os jornais já não disserem nada a teu respeito, hás de sentir até a falta desses mesmos desaforos que hoje te mortificam. Mas o Visconde, em vez de habituar-se ao que diziam dele, ia se enterrando progressivamente no azedume e no tédio. Deixava-se tomar de um desespero irritativo e constante. Assanhava-se já por qualquer coisa. Andava sempre de cara fechada. Tinha palavras duras e gestos desabridos, até com o próprio imperador. O imperador... Pobre homem! Bem longe estava ele de merecer as acusações que lhe faziam a respeito da afilhada. Que estivesse impressionado pela gentil criatura pode ser, mas é que o diabrete arranjava as coisas de tal jeito que o bom monarca não conseguia ir além de seus desejos, se é que os tinha. Por mais esforço que empregasse, se os empregava, a viscondecinha fugia-lhe por entre os dedos com desculpas banais, como, por exemplo, a da circunstância de ser sua afilhada, deixando o coração do soberano ainda mais abrasado e ansioso, o que é possível porque, desgraçadamente, os imperadores são feitos da mesma carne fraca e tilitante de que se formam as outras criaturas suscetíveis ao amor. Por esse tempo, era o Borges indigitado para exercer fora do país um importante cargo diplomático que acabava devagar. Não é que este homem embirrou deveras comigo, exclamou ele, quando lhe chegou aos ouvidos tal notícia. Agora quer me fazer ministro plenipotenciário lá por onde o diabo perdeu o cachimbo? Ora, os meus pecados! Filomena preferia ficar na corte, mas declarou logo que se o marido aceitasse o cargo, ela o acompanharia, fosse lá para onde fosse. Cassou-se imediatamente a nomeação do Visconde, e à noite, quando este teve ocasião de ver o amo, notou-lhe na fisionomia um certo ar de má vontade. Lá se ia, por água abaixo, o prestígio do Borges e mais da mulher. 22. Dissolvem-se as últimas ilusões. Todo o empenho de Filomena Borges, todo o seu sonho dourado era ver o marido no poder, à frente de um ministério. Ordenanças atrás do carro, casaca resplandecente de galões amarelos, chapéu armado, espada à cinta e comenda ao peito. Queria vê-lo ministro. Ministro, ainda que fosse por pouco tempo, por uma semana, por um dia ao menos. Mas, meu amor, dizia-lhe o esposo com a voz suplicante, teu marido já não pode com semelhante vida. Hei de fatalmente arriar a carga. Estou exausto, estou seco, sem uma pitada de miolo. Mais uma semana, estouro. Levo o diabo. Oh, por amor de Deus, não desanimes, exclamava a viscondessa, lançando-se-lhe nos braços. Concentra todas as tuas forças e luta, mais um instante. Juro-te, meu amigo, que mal te vejas ministro. Eu te acompanharei para onde quiseres e farei tudo o que me ordenares. Não penses em abandonar covardemente o posto de honra, agora que à custa de sacrifícios conseguimos vencer a parte mais difícil da ladeira. Ânimo, Visconde de Itaçu, não cedas o terreno aos teus adversários que nos cobrem de ultrajes e calúnias. Não queiras realizar o que eles nos profetizaram.
Se me tens amor, se me adoras, visconde, se te merece alguma coisa o muito que te quero, e a forma imaculada pela qual tenho até hoje conduzido o teu nome, não faças uma fugida vergonhosa. Não queiras ser o meu algoz, porque eu não saberia resistir a tanta humilhação. É o diabo, respondeu o Borges, coçando a cabeça. É o diabo. Se tudo isso dependesse só de minha vontade, já cá não estaria quem falou. Mas a questão é que eu já não sei a quantas ando. Já não tenho cara para mostrar a todos esses homens que confiam no meu valor e que esperam de mim o que nunca esperei. É o diabo. Não calculas o quanto me pesa esta responsabilidade? Não imaginas com que impaciência desejo atirar para longe as cangalhas que me puseram nas costas e fugir contigo para um canto obscuro, onde não haja preocupações políticas, compromissos, artigos a responder e onde não tenhamos que amargar as descomposturas da imprensa e as cuspalhadas dos inimigos. Ai, meu Paquetá, meu belo e tranquilo Paquetá, como te desejo, como te ambiciono. Não, nós não nos enterraremos em Paquetá, não nos condenaremos ao ostracismo sem que tenhamos triunfado dos nossos esforços. Hás de governar, juro-te eu. Hás de ser grande e poderoso. Mas, ai, a linda ambiciosa contava dispor ainda do único elemento com que lhe era dado realizar tudo isso, a proteção do padrinho. Não desconfiava ainda a visionária que já não tinha às suas ordens essa vontade maravilhosa que tudo determina no Brasil. E ao reconhecer os primeiros sintomas de sua impotência, teve ímpetos de estrangular-se. Todavia, procurou iludir-se. Não desanimou logo, e a despeito dos protestos do marido, que parecia cada vez mais aflito, reuniu todo o seu empenho em um último esforço, a ver se conseguia reatar o sonho, sem ter de poluir o seu contrato de fidelidade conjugal. Lutaremos! Lutaremos! Bradava ela, a sacudir o marido violentamente. As principais influências conservadoras estão conosco. Havemos de vencer, ou morreremos juntos, esmagados pelo mesmo destino. O Borges tomou fôlego, depois de uma reviravolta que lhe deu a mulher, e declarou que entendia muito mais acertado irem eles acabar os seus dias tranquilamente em um canto obscuro e feliz. Pensa enquanto é tempo, meu amor, dizia o pobre homem. Resolve-te quanto antes, porque para falar com franqueza, desconfio que as coisas não vão boas. Creio que teremos novidade lá por cima. E assim por assim, é muito melhor que a bomba rebente quando já estivermos longe. Que te parece? Filomena não respondeu às considerações do marido e jurou que estava disposta a lutar até o último momento. Mas um fato inevitável, e talvez precipitado justamente pelo soberano, veio tolher-lhe as asas logo no coração do vôo e decidir a derrota de Filomena. Declarou-se no Ministério Conservador a memorável crise que produziu a situação de 5 de janeiro de 78. O velho partido estalou nas raízes, estremeceu todo, rangeu e afinal caiu por terra, como um carvalho secular, esmagando de uma só vez a caterva de políticos que dormiam à sombra dele. Foi um charivari furioso. O Rio de Janeiro despertou sobressaltado com o baque formidável do poder. 1000 existências desarticularam-se de seus eixos, 1000 interesses feneceram, 1000 esperanças espocaram para dar lugar a outras tantas que surgiram. Os liberais atiraram-se a campo, assanhados, famintos, depois de um jejum de 10 anos. E um redemoinho vertiginoso formou-se em volta do trono, arrancando pela raiz todas as plantas mal seguras ao fundo limoso daquele oceano de egoísmos. E tudo veio à superfície d'água. Velhas misérias abafadas ressurgiam. E os corpos que boiavam depois do cataclismo chocaram-se uns contra os outros, a lutarem, a morderem-se, a engalfinharem-se num supremo desespero de náufragos. O Borges nunca experimentara um dia tão levado dos diabos. Viu-se tonto perdido naquele labirinto de paixões políticas e conveniências particulares, labirinto de que ele não conhecia o norte nem o sul, nem o lugar de entrada, nem o lugar da saída. O imperador virou-lhe as costas à primeira pergunta. O Guterres desapareceu, sem lhe deixar ao menos 2 palavras que o animassem. Todavia exigiam dele a explicação de fatos cuja existência o pobre homem até ignorava.
Responsabilizavam-no por outros completamente alheios à sua competência. Fizeram dele um bode expiatório. Envolveram-no em uma rede de intrigas, reduziram-no à peteca e atiraram-no de mão em mão, crivado de pilhérias, de dichotes, de rabos de palha, inutilizado, cheio de ridículo, cuspido por todas as bocas da publicidade. Safa! Safa! Bufava o desgraçado, quando afinal se viu em caminho de casa. Vão todos para o diabo que os carregue, súcia de bandidos. Agora, haja o que houver, não os aturo nem mais um instante. Minha mulher que tenha paciência, mas em coisas que cheirem a política, nunca mais meterei o bedelho. Nada! Hei de ver-me livre daquele inferno, e ainda me parecerá um sonho. Só à noite conseguiu chegar ao lado de Filomena, já tarde e caindo de fome, porque nesse dia nem lhe deram tempo para comer. Encontrou-a toda vergada sobre a secretária, a cabeça entre as mãos, os cabelos despenteados e soltos ao ombro. — Então, hein? Que me dizes tu a brincadeira? Exclamou ele, indo ter com a mulher. — Peço-te que não me deis uma palavra a respeito da situação política, respondeu Filomena, erguendo-se muito triste. E a partir daí, deixou-se tomar de uma grande melancolia. Foi preciso chamar um médico logo ao amanhecer do dia seguinte. Filomena sentia-se mal. Vieram-lhe irritações nervosas, derramamento de bilis e depois febre, acompanhada de delírios. Assim levou 3 dias, sem obter melhoras de espécie alguma. Durante esse tempo, Borges penou e labutou mais do que em toda a sua trabalhosa existência. Andava num torniquete incessante das secretarias para São Cristóvão, de São Cristóvão para casa, arranjando a sua demissão e ao mesmo tempo servindo de enfermeiro à esposa. Uma dobadora infernal. Faltava-lhe cabeça para tanta coisa. Já não podia suportar as perguntas que lhe faziam sobre os trabalhos do paço. Fugia-lhe a paciência. Dava respostas atravessadas, queria brigar, esbordoar os que lhe exigiam explicações, praguejava, insultava e pedia, por amor de Deus, que o despachassem quanto antes, que o pusessem na rua. Afinal, convencidos de que o pobre diabo sofria de demência, e talvez também porque já estivessem fartos de rir e de o aturar, deram-lhe com a demissão. E ele, sem perda de tempo, correu para junto da enferma, disposto a não pensar noutra coisa que não fosse restituir-lhe a saúde, a força, a alegria, que eram igualmente a sua alegria e a sua força. Chegou a casa caindo de fadiga. A mulher estava tão fraca, tão abatida, que não parecia a mesma. Ele ajoelhou-se a seus pés, tomou-lhe uma das mãos entre as suas e cobriu-a de beijos. A doente agradeceu-lhe com um sorriso triste. — Como te sentes? Perguntou ele. — Estás melhorzinha, não é verdade? Filomena respondeu que sim com a cabeça. — Isso nada vale. Diz o médico que ficarás boa logo que mudes de ar. Agora mesmo venho de estar com ele, amanhã tratarei da viagem. E chegando-se mais para a esposa, principiou com muita ternura a dizer os seus projetos. Seguiriam juntos, e mais o urso, para um ar que escolhessem no campo. Paquetá, por exemplo. Paquetá, que ele não via há quanto tempo e da qual sentia tamanhas saudades. Ah, que bom! Uma existência calma e desocupada nessa querida ilha, onde ele nascera e passara os primeiros anos. Teriam a sua casinha muito bem arranjada, sempre muito limpa, muito bem ventilada. Teriam o seu pomar, o seu jardim, de que eles próprios se encarregariam para matar o tempo. Teriam uma vaca de leite, algumas cabras, carneiro, porcos, um pequeno tanque, onde os marrecos e patos tomassem banho. Muita criação de galinhas e pombos, pombos a perder de vista. A casa seria à beira-mar. Teriam o seu botezinho para a pesca e para os passeios à tarde pela costa, ou até a ilhota da Brocoió. Que gosto em ter a gente à mesa as frutas que viu crescer no seu quintal, dizia o Borges comovido. Que prazer em passar os dias a cuidar do que é seu, consertando, endireitando, plantando, regando, colhendo. Demais, ali não tens que fazer etiquetas, podes andar por toda a ilha com teu vestidinho de chita, teu chapéu de palha, o cabelo à vontade, que ninguém repara nisso. E entusiasmando-se progressivamente com aquela expectativa de felicidade tranquila, isso que sentes agora nada vale, hás de ver como ficas esperta, logo que estivermos em nossa casinha de Paquetá. E que passeios não havemos de fazer ao ar livre, pela praia, nas manhãs de sol ou nas noites de luar.
Havíamos de ter pequenas reuniões de amigos, tu tocarás o teu piano, cantarás, enquanto eu estiver cuidando da chácara. Oh, como havemos de ser felizes! Como havemos de ser felizes! Exclamava o bom homem, já transportado mentalmente à sua terra e sentindo-se em pleno gozo daquela doce existência que ele tanto ambicionava. Filomena ouvia-o em silêncio, o olhar imóvel, a boca levemente arqueada pelo esforço que ela fazia para sorrir às palavras carinhosas do marido. Mas não fiques triste desse modo que me matas, suplicava ele, com a voz trêmula e os olhos embaciados. Espalha essas mágoas, que são a causa única de tua moléstia, minha querida Filomena. Se não quiseres vir para a roça, como aconselhou o médico, se Paquetá não te agrada, dize então o que te apetece, o que te serve. Bem sabes que todo o meu empenho é só fazer-te à vontade, é ver-te feliz e satisfeita, minha santa, minha querida mulherzinha. Não, meu amigo, não. Eu irei para onde quiseres. Tenho obrigação de acompanhar-te, respondeu Filomena em voz baixa, fazendo esforços para conter as lágrimas. 23. Paquetá. Borges não descansou mais um instante sem ter arranjado o necessário para abandonar a cidade. Obteve uma casa em Paquetá. Comprou tudo o que lhe pareceu mais ao gosto da mulher, pois que ela se obstinava a guardar silêncio e não se pronunciava por coisa alguma, como se tudo lhe fosse indiferente. Faze o que entenderes, respondia ela, sem abrir os olhos. Quanto fizeres será bem feito. Tudo me agradará. Mas não fiques desse modo, pediu o esposo, afagando-a. Ela sorria tristemente e não dava mais palavra. Partiram na manhã seguinte para Paquetá. Havia um belo sol, toda a natureza palpitava as carícias da luz. Um panorama radiante desenrolava-se em torno da poltrona, onde Filomena se sumia entre grandes almofadas. Os horizontes iam fugindo e azulando. As águas da baía estendiam-se a perder de vista, refletindo nas suas lâminas de prata as pequenas ilhas verdejantes que surgiam de todos os lados. E a Serra dos Órgãos aparecia ao longe, apunhalando o céu com as suas pontas cor de aço, enquanto as nebulosas cordilheiras derramavam-se-lhe aos pés, formando grupos de nuvens paralisadas. Filomena, entretanto, parecia indiferente a esses mesmos esplendores que dantes a arrebatavam. Embalde, o marido fazia por chamá-la às antigas impressões. Embalde, procurava despertar-lhe na alma o extinto entusiasmo. Filomena, muito abatida, os olhos mortos, as mãos esquecidas sobre o regaço, deixava-se ficar no seu entorpecimento doentio. Já não era a mesma Filomena de 2 meses atrás. Seu sorriso agora era triste e cansado. Sua cabecinha, redonda e outrora esperta como a cabeça de uma rola, caía-lhe sobre o peito em uma prostração de luto e viuvez. O resto da viagem correu fúnebre. Ao chegarem à casa, Filomena não se mostrou interessada por coisa alguma. Entrava ali como se entrasse para um hospital. A criada, que encontrou as suas ordens, pareceu-lhe uma irmã de caridade. Em vão, o marido pedia sua opinião sobre o que tinha preparado para recebê-la, ou sobre a beleza natural do lugar, a esplêndida vista que se desfrutava deste ou daquele ponto. Filomena sacudia os ombros, sem uma palavra. Urso, em vão, lhe farejava os pés à espera de uma carícia. Veio o almoço. Borges, para chamar a mulher ao bom humor, lembrava tudo o que lhe parecia ter graça. Inventava anedotas, recorria a todos os meios para distraí-la, fazendo-se pilhérico, fingindo-se alegre, procurando reconstruir as mesmas fisionomias, os mesmos movimentos ridículos com os quais ele, antes sem querer, fazia arrebentar de riso. Engasgava-se com um vinho, tossia, fingia-se parvo, imbecilizava-se propositadamente. Mas tudo era baldado. E o infeliz, sentindo acudirem-lhe as lágrimas, fugia, abafando os soluços com as mãos, para que a mulher os não percebesse. E, no entanto, a melancolia de Filomena avultava de instante a instante, como uma nuvem que se espalha no céu. E tudo se foi tornando sombrio, carregado, trevoso, até que a última réstia de azul desapareceu totalmente. Então a enferma deixou-se ficar de cama, sem querer ouvir falar de coisa alguma desta vida,
nem querer suportar outra companhia que não fosse a do marido. Ele só andava na ponta dos pés, só falando em segredo, tresnoitado, aflito como louco, servindo a um tempo de enfermeiro e de criado. Não queria que ninguém se aproximasse do quarto da mulher, com receio de incomodá-la. Ela não podia ouvir a menor bulha. O mais leve som de passos equivalia a marteladas na cabeça. E o Borges, em meias, com pisadas de ladrão, o ar sobressaltado, não ficava quieto num lugar, andava por toda a casa, evitando o que pudesse contrariar a doente. E quando se punha ao lado dela, seguia-lhe os movimentos da pálida fisionomia, como um cão ao lado do senhor, pronto a lançar-se de carreira para a direita ou para a esquerda, conforme o decrete o olhar do dono. Oh, minha Filomena, minha querida companheira, dizia-lhe em segredo, sem poder distrair as lágrimas que lhe transbordavam dos olhos. Que tens? Que sentes? Que te falta? Dize, fala, minha vida. Pode ser que isso te faça bem. Desabafa, ordena. Eu sou o teu escravo, estou aqui para te obedecer. Vamos, por quem és. Dize o que queres. Filomena desviou o rosto vagarosamente, pedindo ao marido com um gesto que se afastasse, e 2 grossos fios luminosos principiaram a lhe correr pela nublada palidez do rosto. Depois, no fim de alguns minutos, como se ganhasse alívio com aquele choro, fechou os olhos e adormeceu tranquilamente. Borges, encostado à porta do quarto, vigiou todo esse sono que durou mais de 5 horas. Só se animou a entrar quando a sentiu novamente acordada. Eram 6 da tarde, de uma tarde melancólica de julho. Ouvia-se grunhir lá fora o vento nos flabelados ramos das palmeiras e o mar estrebuchava em soluços pela extensão da costa. No aposento da enferma crescia o silêncio escuro das igrejas. Tudo era triste e concentrado. Ao longe, vozes de crianças rezavam em coro a Ave Maria. Borges parou defronte do leito da mulher. Viu-a toda branca, destacando-se do claro escuro dos lençóis, como uma figura de cera. Mas a fisionomia dela repousava numa expressão de inefável doçura. Aproximou-se lentamente, sonâmbulo, e foi ajoelhar-se aos pés daquela imagem adorada. Tomou-lhe uma das mãos que pendia fora da cama. Meu amigo, disse Filomena com dificuldade, derramando sobre o marido um suplicante olhar de extrema ternura, como se lhe quisesse pedir perdão. Meu bom amigo, sinto que morro, e só me punge a ideia do bem que te não fiz e do muito que merecias. Oh, minha querida, não penses nessas coisas. Espalhe essas ideias de morte. Filomena meneou a cabeça. Não, não, disse-lhe o marido, tomando-a nos braços. Tu não morrerás. Havemos de viver ainda muito, felizes, eternamente unidos como 2 pombos. Eu continuarei a ser o teu escravo, o teu amante, o teu fiel companheiro, tudo aquilo que entenderes. Voltarei alegre para onde quiseres. Tornaremos a agitação da corte, a febre das paixões. Principiarei de novo a minha vida. Saltimbanco, turista, superintendente, jornalista, homem célebre, serei tudo de novo, contanto que tu vivas, meu amor, minha felicidade. Contanto que não te deixes assassinar por essa tristeza que te abafa a existência, ó minha vida, ó minha doce esposa. E o Borges, tomado de um desespero febril, extorcia-se ao lado da cama, desfazendo-se em lágrimas. Obrigada, muito obrigada, meu generoso e honrado amigo. De tal modo te habituaste às minhas quimeras e à minha loucura, que não podes acreditar que eu tenho um momento lúcido antes de morrer. Não, não, não penses em morrer, minha querida. Filomena, em resposta, passou os braços em volta do pescoço do marido e repousou a cabeça no colo dele. Só tu és bom, dizia, arquejando. Só tu mereces todas as bênçãos do céu. Como eu te adoro e como eu te amo, meu... Não pôde acabar. E depois de uma breve aflição, retesou as pernas e os braços, exalando num estremecimento geral o último suspiro. Filomena! Filomena! Bradou o esposo, sem alargar das mãos, mas afastando-a rapidamente a toda a distância dos braços e encarando-a desvairado e sôfrego. Fala! Fala! Dize, por amor de Deus, que não estás morta! Ela, porém, em vez de responder,
deixou pender a cabeça para um dos lados e assim ficou na sua imobilidade de cadáver. Borges ainda a encarou em silêncio arquejante. Depois sacudiu-a toda com impaciência. Chegou repetidas vezes ao seu rosto esfogueado o lábio frio da morta, para ver se lhe descobria um último sopro de vida. E afinal, soltando um bramido formidável, repeliu-a de súbito e atirou-se ao chão, a espolinhar-se, a rolar por todo o quarto, entre gargalhadas de louco. Entretanto, lá fora continuava o surdo marulhar das vagas. Zumbia ainda o vento nos palmares, e as crianças, no seu coro de arcanjos, pediam à Virgem Santíssima que as amparasse neste vale de lágrimas. Dias depois, no modesto cemitério de Paquetá, à sombra de um velho cajueiro, via-se uma pobre sepultura, em cuja lápide 2 nomes se entrelaçavam com o mesmo apelido. E defronte, estático e silencioso, como uma esfinge de mármore negro, um enorme cão, velho e trôpego, fitava-a, deitado sobre a relva.